Paz e graça, boa noite, na paz de Cristo. Passando aqui para começar uma live, compartilhar uma palavra do coração de Deus ao nosso coração. Que nós possamos nessa noite estar aí compartilhando da verdade do Senhor. Que Ele está compartilhando um versículo, orando pela sua vida, orando pela sua casa. E que nós possamos fazer a vontade do nosso Deus. Amém? Vou esperar você estar entrando aí para a gente estar lendo um versículo, compartilhando algumas coisas que Deus nos revelou, que Deus nos entregou para nós estarmos compartilhando. Que Deus permitiu chegar até nossas mãos algumas palavras para nós estarmos compartilhando com você. Amém? Vá compartilhando, já vá colocando aí teu amém. Para nós saber que você está junto conosco. Aleluia. Graças a Deus, vá compartilhando, vá colocando o seu nome aí para a gente saber que você está junto conosco. Deus é o Senhor de todas as coisas, amém? Vá colocando um amém, vá compartilhando, porque Deus fará grandes coisas em nós e através de nós, amém? A Tânia já está junto conosco, já deu paz. Deus abençoe em nossas vidas, amém? Vá compartilhando aí, querido, vá exaltando. Deus é tremendo. Graças a Deus. Vá entrando aí, querido, vá colocando um amém, glória a Deus, para a gente saber que você está junto conosco aí, ligado na presença de Deus. Aleluia. Minha tia Ângela já está aí assistindo. Gilberto Marinho já está aí assistindo. Sejam bem-vindos, sejam agraciados, abraçados pelo Senhor. Aleluia. Vamos estar escutando um louvor até o pessoal entrando e aleluia. Graças a Deus. Aleluia. Vá colocando um amém aí, querido. Vá se colocando na presença de Deus. Vá colocando um amém pra gente ver que você está aí. A gente vai estar falando os nomes por enquanto. Depois que a gente começar a palavra, a gente vai tentar não falar os nomes para a gente não se desligar da palavra do Senhor. Amém? Aleluia. Graças a Deus.
Amém, querido? Quero estar compartilhando uma palavra de Deus, palavra do Senhor, onde nós vamos estar lendo em 1 Reis, capítulo 18, versículo do 41 ao versículo 46. 1 Reis, capítulo 18, do versículo 41 ao 46. Amém? Se você tem como, anote isso para depois você estar lendo mais com calma, estar refletindo na palavra de Deus. Vamos estar lendo então 1 Reis, capítulo 18, versículo 41. Diz assim: Então disse Elias a Acabe: Sobe, come e bebe, porque já se ouve ruído de abundante chuva. Subiu Acabe a comer e a beber. Elias, porém, subiu ao cimo do Carmelo e, encurvado para a terra, meteu o rosto entre os joelhos e disse ao seu moço: Sobe, olha para o lado do mar. E ele subiu e olhou. E disse-lhe: Não há nada. Então disse Elias: Volta, e assim por 7 vezes. A 7ª vez disse: Eis que se levanta do mar uma nuvem pequena, como a palma da mão de um homem. Então disse ele: Sobe, diz a Acabe, aparelha o teu carro e desce, para que a chuva não te detenha. Versículo 45. Dentro de um pouco o céu se engrandecem com nuvens e vento, e caiu grande chuva. Acabe subiu ao carro e foi para Jerizel. E a mão do Senhor veio sobre Elias, a qual cingiu os lombos e correu diante de Acabe até a entrada de Jezreel. Amém, querido? O primeiro versículo que eu queria compartilhar com você é esse, sobre a oração, que aqui nós podemos ver uma grande manifestação de Deus através de uma oração de um homem de Deus, de um homem que era assim como eu, como você, sujeito a qualquer tentação, sujeito a qualquer cilada, mas um homem que se voltava à presença de Deus e nunca deixou de orar, nunca deixou de buscar a Deus. Então aqui nós vemos uma grande manifestação. Havia uma grande seca sobre aquela terra, não havia chuva, não havia planta, porque não tinha chuva sobre aquela terra. E aquele dia acabou chovendo. Aquele dia o homem de Deus orou e Deus se manifestou mais uma vez. Assim como ele orou para não chover, ele orou para chover novamente, e aconteceu grandes coisas. E nós sabemos que quando nós nos dobramos diante de Deus, quando nós realmente nos lançamos à presença de Deus, algo acontece em nossa vida. Por mais que muitas coisas estejam acontecendo que não agrada o nosso coração, que não agrada a nossa vida, o irmão Regilei está assistindo, o irmão Toledo já está assistindo também, meu pai lá de Santa Maria, que alegria meu pai está assistindo junto lá de Santa Maria. Deus abençoe meu pai, minha mãe, meus irmãos. A dona Tânia também está ligada, a Lúcia. Já tem um monte de gente aí junto conosco, conectado. Então, querido, o que eu quero nessa noite compartilhar com você? Para que nós possamos alcançar aquilo que tanto nós almejamos, aquilo que tanto nós sonhamos, é necessário pagar um preço diante de Deus. Orar, se dobrar diante de Deus, negar as nossas vontades para fazer as vontades de Deus. E nós sabemos, pastor, o que é orar? O que é orar? Uma dos tópicos que eu botei aqui, orar é declarar. Orar é entender que existe alguém acima de nós, que só Ele pode fazer todas as coisas. Mas o inimigo faz, mas te cobra um grande preço. Você acaba sofrendo tanto depois, pagando um preço, tendo consequências do erro de acreditar nas coisas que Satanás influencia pessoas a fazer para nos tirar da presença do Senhor. Então, querido,
Nós já aprendemos e já sabemos a orar como convém. Já sabemos a declarar coisas com a nossa boca que toca o coração de Deus, mas muitas vezes a gente não cumpre. Deus cumpre com o papel dele, com aquilo que ele prometeu. E muitas vezes nós oramos e não cumprimos com aquilo que nós estamos falando diante de Deus. Então isso às vezes a gente acaba pagando um grande preço por causa disso. Porque tudo que nós liberarmos, a palavra diz sim, sim ou não, não. Nós não somos obrigados a prometer nada diante de Deus, nós não somos obrigados a fazer nada diante do Senhor. Mas quando nós falarmos algo, declarar algo com a nossa boca, que nós venhamos, os antigos, eu ouvi falar, porque eu ainda sou bem jovem, mas os antigos falavam pegar o fio do bigode, como o fio do bigode. Falar que vai fazer uma coisa diante de Deus não importa o valor depois, importa que tem que cumprir, porque Ele não te pediu para fazer nada. Mas quando você falar algo, cumpra diante de Deus. Muitas pessoas nesses dias de dificuldade, de pandemia, de luta, batalhas, tantas coisas acontecendo, estão abandonando os caminhos do Senhor. Estão voltando a olhar para trás. Mas nós sabemos que o Senhor não quer que nós olhemos para trás. Viver a velha pessoa, que nem eu, como homem de Deus. Às vezes, não vou dizer que não dá vontade de desistir. Ela vem, mas são apenas vontade. Eu tenho também vontade de passar na concessionária e pegar um carro novo, mas não pego. É uma vontade. Isso são apenas vontades. Mas que nós possamos todos os dias entender que essa vontade não pode nos tirar da presença de Deus. As vontades que são mundanas, as vontades que não agradam o coração de Deus, não pode nos tirar da presença do Senhor. Não pode. A vontade vem várias vontades no meu coração durante o dia, mas nem todas eu posso fazer porque não condiz com a palavra que eu prego, com a palavra que eu vivo, com aquilo que eu confio e com aquilo que o Senhor já falou no meu coração. Então muitas vezes nós temos que refletir o que está acontecendo para não cair mais uma vez. Não cair uma vez, porque nós já caímos várias vezes. Não cair mais uma vez na armadilha de Satanás e sairmos da presença de Deus. Porque o Senhor Ele não quer que nós ficamos no caminho. Nós não fomos criados para ficar à margem. Apenas ouvir os milagres, apenas ouvir o Mestre falando. Nós estamos aqui para seguir uma verdade e receber aquilo que Ele prometeu para todos. Aquilo que Ele prometeu para os filhos. Para aquele que nele crê, não pereça, mas tenha uma vida eterna. Mas não perecendo, tendo uma vida reta diante de Deus para que nossos dias sejam abençoados. Toda oração tem que ser sincera diante de Deus. Ela tem que ser uma oração, não uma oração idólatra, não uma oração que vai adorar outros deuses. Porque às vezes a gente ora diante de Deus e como Deus ele tem o seu tempo para todas as coisas e às vezes a gente acha que está demorando. Mas o Senhor, a Bíblia diz que Ele é fiel para cumprir. Muitas vezes eu espero no Senhor, eu tenho esperado muitas coisas em Deus. Mas como eu e a pastora Nathalie sempre falamos, nós não temos outro para onde irmos. Se só Ele tem as palavras de vida eterna. Ele estava pregando uma mensagem dura e Ele falou para os discípulos. Muitos estavam indo embora. E um dos discípulos se levanta e diz: Senhor, a mensagem é dura. Eles estão indo embora, eles estão abandonando. E Jesus disse: mas vocês não querem ir junto? Vocês não querem seguir a eles? E Ele declara: como que eu vou seguir a eles se só o Senhor tem as palavras de vida eterna? Eu quero te dizer que não há outro caminho, não há outra verdade, não há outra maneira a não ser diante de Deus. Parou apenas diante dele. Ele pode todas as coisas. Ele pode mover céus e terra ao nosso favor. Mas nós devemos todos os dias se lançar diante dele para que ele possa fazer essas coisas, para que Ele realmente toque nossas vidas com graça, amor, santidade. Que nós todos os dias venhamos, querido, viver os projetos de Deus, não aquilo que
que é momentâneo, que é passageiro. Nós temos que conquistar na terra, nós precisamos, é necessário, mas nada mais importante que a presença do eterno, soberano de Deus. Então nós vimos aqui esse homem que foi um homem que orou e Deus se manifestou. Eu quero te perguntar algo nessa noite: quanto Deus tem se manifestado na sua vida? Quanto Deus tem se manifestado no seu ministério? O quanto Deus tem se erguido ao teu favor? Ah, pastor, faz tempo que Deus não faz nada. Mas o quanto você tem orado? O quanto você tem tirado um tempo para ouvir e para se lançar à presença de Deus, para ter um diálogo com o nosso Jesus? E nós vamos ler de volta em 1 Reis 18:41, que diz assim: Então disse Elias a Acabe: Sobe, come e bebe, porque já houve ruído de abundância, de abundante chuva. De abundante chuva. Eu quero dizer, querido, que Deus está preparando grandes coisas para a igreja, não para você, não apenas para mim, para a igreja de Cristo. Ele promete um grande avivamento, Ele promete um grande tempo de fartura. E aqui nós sabemos que a Bíblia declara para nós que já havia muitos anos sem chuva. Eles fizeram isso como um convite para celebrar o que estava acontecendo. Ia começar a chover novamente. O homem de Deus foi orar para que viesse chuva sobre a terra. E aconteceu, eles fizeram esse momento, comer, beber, para celebrar o que estava acontecendo. Quero dizer, querido, que ainda esse mês, ainda esse ano, nós vamos celebrar grandes coisas que fará Jesus através de nossas vidas. Nós vamos sentar e contemplar a beleza de Deus se manifestando para abençoar a sua igreja. Só que nós temos que estar acordados para isso, para que eu e você sejamos participantes disso. Para que eu e você sejamos participantes das chuvas de bênção de Deus, chuva de milagre, chuva de bonança, de prosperidade, de alegria, riquezas que o Senhor prometeu na terra para nós. Mas para isso nós temos que estar vigilantes todos os dias, não só no dia que vinha a chuva de prosperidade, não só que vinha a chuva de alegria, mas sim todos os dias, como um casamento, na alegria e na tristeza, quando nós estivermos alegres ou tristes, quando nós estivermos doentes ou curados, quando nós estiver faltando algo na nossa mesa, ou quando estiver com abundância na nossa mesa, nós sejamos adoradores todo o tempo. Em todo o tempo. Ele promete algo para nós, mas nós temos que fazer algo. A chuva ela vinha à distância, mas com grande força. A palavra hebraica aqui que é expressa é pesadas chuvas. Eu quero dizer que Deus ele tem coisas grandes e firmes para manifestar onde você está. Aqui nós estamos vendo o pessoal de Santa Maria, aqui nós estamos vendo o pessoal de Farroupilha, nós estamos vendo o pessoal aqui de vários lugares da cidade aqui onde nós estamos. Eu quero dizer que no bairro onde você está, na cidade onde você está, na igrejinha ou na igrejona aonde você está, aí Deus vai chover grandes coisas para você. Aí Deus vai manifestar grandes coisas. Ou se você não está por algum motivo em alguma igreja, em algum lugar, eu quero dizer que dentro da sua casa vai ser visitado pela bênção de Deus, pelo milagre do Senhor. Porque Ele diz que Ele tem prazer em abençoar os seus filhos. E eu declaro isso hoje sobre você, dentro da sua casa, vai ser alcançado pelo Senhor. Teus filhos e teus netos vão ser alcançados por Jesus, porque Ele prometeu grandes coisas que Ele ia fazer. E nessa noite Ele nos deu essa palavra, a qual toca o nosso coração, da manifestação de Deus na vida daquele homem, naquela terra, que houve chuva. Por alguns anos não choveu, mas houve chuva. Eu quero dizer, não sei quantos anos está parado o ministério, aquilo que tanto você sonha na sua casa. Mas eu quero dizer, quando nós nos dobrarmos os nossos joelhos, botar nossa cabeça entre os joelhos e começar a clamar, não olhar mais para a direita nem para a esquerda, mas sim para o céu, para o autor e consumador da nossa fé. Eu quero dizer que Ele vai fazer grandes coisas na minha e na sua vida, na minha casa, na sua casa. Para que isso aconteça, querido, se dobre diante de Deus, se lance diante da presença do Senhor.
para que isso venha acontecer na sua vida e na minha vida. Às vezes a gente quer tantas coisas, mas a gente não quer pagar nenhum preço para que isso aconteça. A gente continua sempre acomodado, obesos sentados muitas vezes, esperando que bata a nossa porta. Mas a gente não quer se levantar, pagar um preço, dobrar os nossos joelhos, tirar um tempo com Deus para que algo aconteça em nossa vida, para que algo se manifeste em nossa casa, para que algo se manifeste em nossa igreja, no nosso ministério, na nossa congregação, aonde quer que nós estejamos. Eu quero dizer, querido, que Deus tem tudo isso para fazer. Mas algo eu e vocês temos que fazer. Algo eu tenho que fazer, algo você tem que fazer, para que isso comece a mudar na minha e na sua vida. Então, querido, nessa noite, primeira coisa que eu queria dizer, eles estavam se lembrando que havia chuva. O profeta, antes de chover, ele já disse: o rei Acabe, vai lá, vai comer, vai beber para celebrar esse momento. Eu quero dizer que eu não sei quanto tempo você tem esperado, não sei quanto tempo você está clamando, você está vivendo por algumas dificuldades, mas eu quero dizer que Deus, ele pode resolver tudo isso. Deus, ele pode mudar toda essa situação. Deus, ele pode mudar todo esse tempo que você está passando. A alegria de Deus pode mudar a sua casa, porque a alegria, ela é um fruto do Espírito. Então, querido, a primeira coisa era essa. No versículo 42 diz assim: subiu Acabe a comer e a beber. Elias, porém, subiu ao cimo do Carmelo, encurvando para a terra, meteu o rosto entre os joelhos. Elias se retira, querido, para orar. Elias, ele se tirou para lá. Antes, ele já falou para o rei Acabe que ia chover. Antes de orar, ele já falou: vai acontecer. Vai acontecer. Ele foi com uma convicção daquilo que ele ia pedir a Deus. Eu quero dizer, querido, muitas coisas não acontecem, muitas coisas não nos alcançam, porque nós mesmos, quando oramos, não temos fé para aquilo que nós estamos pedindo. Às vezes a gente pede algo e esquece até que pediu. E acontece: por que aconteceu comigo? Por que isso? O que está acontecendo? Deus me abençoou. Mas a gente ora muitas vezes e não confia na nossa oração. Ele se dobrou, se encurvou e orou. Se curvou e orou diante de Deus. E eu quero perguntar para você: o quanto você tem declarado o que está acontecendo na sua vida diante de Deus? O quanto você tem entrado num ambiente de adoração, num ambiente de glória, num ambiente onde você só tem você e Ele. Não tem pessoas para você reclamar, não tem pessoas para você pedir, não tem pessoas para você estar falando um do outro, mas sim você e Ele. Ter uma conversa, um diálogo para ver o que realmente precisa ser mudado, o que realmente precisa acontecer em nossas vidas. Mas não, querido, muitas vezes a gente apenas fala da boca, mas o coração não recebeu, a gente não crê no nosso coração que isso iria acontecer. Quero dizer, querido, creia somente, porque Deus, ele vai dizer: haja nessa noite na tua vida, haja um milagre, haja algo de renovo sobre você, algo que vai mudar a sua vida, vai mudar a sua história. Quero dizer, querido, creia naquilo que você pedir diante de Deus, creia naquilo que você vai começar a declarar diante do teu Deus, porque não adianta nós pedirmos e não termos fé. O que adianta eu estar aqui falando que o Senhor cura, que o Senhor faz um milagre, e eu não crer que Ele cura? Alguém comentar aqui nos comentários: eu fui curado. Eu dizer: como isso? Como aconteceu? Mas sendo que Deus todos os dias nos cura, nos sara, nos dá um novo fôlego. Hoje pela manhã Ele me deu o privilégio de ter força, mais porque nós somos fracos, nós não conseguimos, mas a Bíblia diz que Ele se aperfeiçoa em nossas fraquezas. Ele se aperfeiçoa no dia mau, Ele se aperfeiçoa quando você está prestes a desistir. O dom, o talento, o ministério que Deus colocou na tua mão, Ele não deu para você parar, mas sim chorando e caminhando. Ele te convida, talvez hoje, vamos caminhar mais uma milha, vamos dar mais um passo em direção ao alvo, vamos dar mais um passo em direção ao alvo,
Vamos dar mais um passo em minha direção. Vamos dar mais um passo. Ele te convida, chega mais perto de mim. Chega mais perto de mim. Talvez faz dias, faz tempo que você não sente o toque, não sente a mão de Jesus na sua vida. Eu quero dizer, querido, eu tenho muitas vezes as minhas fraquezas. Eu tenho muitas vezes vontade, muitas vezes bate a nossa porta de desistirmos. Mas não há outro caminho, querido, não há outra verdade a não ser nos caminhar até que Ele venha. Até que Ele venha. Eu quero te dizer, querido, nunca desista, porque a vitória é certa. O tempo nós não sabemos. O tempo certo não tem como a gente declarar aqui. A não ser que Deus nos revele, nos diga o tempo que Ele tem para a sua vida, para aquilo que Ele te prometeu. Mas eu quero dizer, querido, espere no tempo de Deus. Eu e a pastora, nós vivemos assim, nós vivemos, às vezes a gente acha tão demorado, mas a gente espera em Deus. Tem aquele versículo que diz, espere em Deus, pois eu ainda louvarei a Ele. Então, querido, se você confia, se você já foi salvo, se você já é um homem que entregou, uma mulher que entregou sua vida para Cristo, comece a regar novamente essa terra, querido. Comece novamente a largar um adubo da palavra de Deus, um pouquinho mais de alimento nessa planta que é o jejum e a oração. Eu quero te convidar, querido, a nunca parar. As forças muitas vezes faltam. A força nas pernas, muitas vezes de caminhar, falta. Parece que se esgota. Mas Ele, daí quando Ele vê que é o último suspiro, Ele te agarra na mão e diz, vamos que eu vou te ajudar a subir mais esse degrau. Vamos que eu vou te ajudar a chegar do outro lado. Vamos que eu vou te ajudar a passar essa tempestade. Os discípulos acharam que iam morrer. E Ele vem sobre as águas. E os próprios discípulos não reconhecem quem é Jesus. Eu quero dizer, querido, tudo à nossa volta parece muitas vezes estar ruim, estar distante. A nossa fé parece ser tão pouca, mas é Ele que está nos vigiando. Toda tempestade, toda luta, toda guerra que aconteceu na Bíblia, Deus estava presente. Deus se manifestava. Jesus se manifestou no meio da tempestade. Jesus se manifestou. Eu quero dizer, querido, que toda tempestade, toda luta, nenhuma delas é grande para o nome de Jesus. Nenhuma delas fica de pé diante do nosso Deus. Eu quero dizer, querido, que tudo é possível àquele que crê. E eu te convido nessa noite, mais uma vez, ter total dependência do Espírito Santo. Nós gostamos muito, aqui na igreja mesmo a gente faz, quando possível, tempo de adoração a Deus, tempo de busca. Ah, pastor, isso é tão criancice. Nós levamos, querido, até almofadas para dentro da igreja, um dia de oração, para a gente sentar na presença de Deus, para a gente ter um tempinho com Deus para escutar a sua voz. Porque às vezes a gente fala, mas não ouve Ele. Ele nos deu 2 ouvidos e uma boca para ouvir mais e falar menos. Então, querido, às vezes a gente faz isso. Aqui no quartinho da oração a gente tem 2 almofadas. A gente tirou a coberta que estava no chão. Ah, tu vai pro quartinho da oração para dormir? Não, querido. Para te ficar à vontade, para te se lançar, sentar no chão, se deitar e ouvir a voz de Deus. Mas, pastor, mas isso acontece? Querido, experimenta. Tenta fazer isso. Tirar um lugar só para você e Deus. Tirar um momento só você e Ele. Tudo que você declara às vezes para pessoas, pede oração, pede que Deus que um pastor ou líder ministre a cura, um milagre sobre a tua vida. Tudo isso a gente faz, às vezes acontece, Deus usa, mas tudo a um tempo. Mas tenta ficar no seu quarto só você e Ele para você ver. Tenta você tirar um dia para dançar na presença de Deus. Ah, pastor, dançar? Sim, querido.
Vamos para a Bíblia, vamos olhar na Bíblia as pessoas que se lançaram diante de Deus, o que aconteceu. Pessoas que não quiseram mais viver para o mundo e sim para Deus. Nós temos o exemplo de Josias, uma das passagens que fala talvez maior declaração sobre avivamento. Fala do menino Josias, jovem, entregou sua vida, não quis mais viver para o mundo e sim para Deus. Ah, mas eu vou perder minha juventude. Você vai perder para o mundo, querido, mas você vai ganhar eternamente. Você está plantando algo no céu e morrendo para a terra. Morra para este mundo. Morra para as tuas vontades. Morra para aquilo que você acha que é válido. E viva para aquilo que Deus tem. No versículo 43 diz assim: E disse ao moço: Sobe e olha para o lado do mar. E ele subiu e olhou e disse: Não há nada. Então ele disse a Elias: Volte, e assim por 7 vezes. E fez isso 7 vezes. Ele mandou Elias, ele experimenta as bênçãos de Deus. Elias, ele enviou o seu servo a espiar a terra, espiar aquilo que estava acontecendo. Ele estava orando, mas estava fazendo a parte dele. Eu quero te perguntar, querido, o quanto você tem feito, o quanto você tem deixado de olhar, de contemplar as coisas erradas e contemplar aquilo que é certo diante de Deus. Às vezes a gente quer tudo, mas já está chovendo. Não estou falando na chuva física, aquilo que está acontecendo hoje. Às vezes a gente, Senhor, faz chover milagre, faz chover cura. Deus nunca parou, querido, de curar. Deus nunca parou de fazer milagre. Deus nunca parou de tocar a sua igreja. Deus nunca parou de se manifestar para a sua igreja. Mas nós paramos muitas vezes de buscar, de viver o milagre, viver a cura, viver as bênçãos de Deus. Então, a Bíblia diz em Hebreus que Ele é o mesmo, ontem, hoje e será para sempre, ou eternamente. Hebreus 13:8. Então, querido, não se limite. Ah, pastor, vou te perguntar hoje nessa noite, se eu perguntasse, se eu fosse entrevistar, você perguntasse, o que você tanto pediria para Deus? Ou melhor, o que você pediria se Deus estivesse aqui hoje? Ah, talvez eu pedir a cura aqui num familiar meu que está desenganado. Ou talvez pediria para que Deus me prosperasse, que eu fosse rico. Mas, querido, não tem o que Ele não faça. E Ele sempre esteve conosco. Ele sempre esteve presente. Ele sempre esteve ali do teu lado. Ele sempre esteve ali para te tocar. Ele sempre esteve ali para dizer: filho meu, eu te amo. Eu quero ter um tempo de intimidade com você. Eu quero demonstrar o meu coração através do teu coração. Você tem pedido tanto milagre, mas não quer buscar o dono do milagre. Você quer tanto ser próspero, mas você não quer ser fiel a Deus. Você quer tanto ter uma mudança de vida, mas você não lê o manual de vida. Ah, eu quero tanto, pastor, conhecer a Deus, mas você tem lido aquilo que fala sobre o teu Deus? Ah, eu quero tanto conhecer aquilo que o Senhor tem preparado para a minha vida, mas você tem lido as Escrituras, meditado nela? Saber o que ela diz ao teu respeito, ao meu respeito? Ah, pastor, mas aquele meu... Não, querido, não vá por palavra de homens, mas sim vá por aquilo que realmente vai te revelar a vontade de Deus. Ouça. Quando você ir na igreja, dê crédito para o homem de Deus, dê crédito para o teu líder, dê crédito para o teu pastor.
Mas não dependa dele apenas espiritualmente. Não dependa apenas dele para ter um relacionamento com Deus. Às vezes a gente pergunta algo para uma pessoa, ela fica, parece voando. Eu nunca vi falar disso, mas isso está na Bíblia. Às vezes tu pergunta, sabe disso lá? Sabe aquela história lá? Sabe a história de Elias, o que nós estamos falando hoje? Sabe a história de Eliseu, que ficou no lugar um do outro, Deus usou um e depois transferiu para o outro? Não sei o que diz. A gente às vezes fica perdido naquilo que é uma realidade para nós. Vê, né? Jesus se entregou por nós. Quem? A pessoa às vezes quer tudo, mas não conhece a Ele, não conhece ao Senhor. Então, querido, que nós possamos todos os dias. Às vezes eu não estou aqui condenando quem olha a TV, não estou aqui condenando quem lê um jornal, não estou aqui condenando quem assiste uma partida de futebol, não estou condenando quem tira um tempo para jogar um videogame, para olhar, seja o que for. Mas às vezes a gente tira tanto tempo, fica 2 horas na frente da televisão, fica 2 horas na partida de futebol, vira à noite na frente de videogame, sai para jogar uma partida de futebol, sai com os amigos. E daí quando a gente precisa, a gente não lembra. Não sabe a última vez que a gente esteve com Ele. Querido, tudo isso é bom, eu gosto de futebol, eu gosto de um monte de coisas. Eu gosto de olhar, eu gosto de ter um tempo de lazer, mas o maior lazer tem que ser na presença de Deus. Tem que viver para que Ele realmente toque nossas vidas, para que Ele realmente se manifeste em nós. Pastor, eu quero tanto ser tocado por Deus. Mas eu te pergunto, querido, o quanto você tem buscado esse Deus? O quanto você tem pago um preço para que esse Deus se manifeste em tua vida? O quanto você tem convidado esse Deus? Quantas vezes você tem pronunciado a palavra Jesus dentro da sua casa? Às vezes a gente faz tudo errado e tira 1 hora na igreja e quer que tudo dê certo. Não, querido, o nosso culto não é na igreja, o nosso culto é na nossa casa, na intimidade. Não adianta eu vir aqui fazendo uma live, falar de Jesus para você, se nem a minha família crê naquilo que eu estou falando. Seja um testemunho vivo a partir da sua família, para que depois Deus estenda as tendas e te use para o lado de fora. Às vezes nós queremos tanto que os outros confiem no milagre, no Jesus que nós falamos, e a nossa casa não confia em quem nós pregamos, porque nós muitas vezes testemunhamos de um Jesus que não é verdade. Nós brigamos e Ele é manso, humilde de coração. Nós muitas vezes amaldiçoamos e Ele nos abençoou com toda sorte de bênçãos nas regiões celestiais. Às vezes a gente faz tudo errado durante todo o nosso dia e vamos 1 hora na casa de Deus, escutamos uma palavra. Ainda quando nós escutamos, quando nós demos créditos e cremos naquilo e queremos que isso mude a nossa história. Eu quero dizer, querido, há tempo de nós nos levantarmos e clarearmos a nossa visão, que Jesus está voltando e muitos vão ser surpreendidos. Pastor, mas Jesus vai vir como um ladrão. Não, Jesus vai vir como um ladrão para aqueles que não esperam. Eu e você que estamos esperando, estamos contemplando o que Ele está fazendo. Ele vai vir como um noivo para casar com sua noiva. Apenas isso. Creia somente e verás a glória de Deus. Creia somente e verás a glória de Deus. Pastor, mas eu quero isso. Então, querido, decida hoje a negar a tua vontade. Crie um coração adorador, um coração humilde, não de aparência, não de barulhos, mas sim de humildade, de choro. Chorar na presença, pastor, isso é tão criancice. Não, chorar na presença daquele que te chamou. A Bíblia diz que Ele nos chamou primeiro.
como é que eu vou amar alguém? Mas Ele diz que Ele me amou. Ele me amou, Ele te amou. Eu quero dizer, querido, se você que está nos assistindo, se alguém não confia em você, eu confio naquilo que Deus tem na sua vida. Ah, pastor, não me conhece, não sabe quem eu sou, não sabe a minha índole. Eu quero dizer, querido, que aonde entra a presença de Deus, aonde a morte volta a ter vida, aonde tem enfermidade há cura, aonde não tem milagre começa a ter milagre, aonde está tudo dando errado começa a dar certo, aonde há escassez vem a bonança de Deus, vem a fartura do Senhor. Eu quero dizer, querido, pare de olhar para as aparências, pare de contemplar coisas erradas e entre no teu quarto e veja o que é certo diante de Deus. Ah, pastor, como vou saber disso? Medita nela de dia e de noite. Não olhe para a esquerda e nem para a direita, mas sim prossiga. Ponto. Não tem muitas palavras bonitas nós falarmos, a não sermos vivermos as Escrituras. Só que eu vou dizer, isso dói muitas vezes, você querer viver a verdade. Eu poderia, eu, a pastora, nós poderíamos fazer apenas live de cura, milagre, de manifestações, prodígios. Isso é lindo, isso é maravilhoso. Eu gosto muito quando Deus se manifesta, mas querido, a maior manifestação é a mudança de caráter e crer nas verdades do Senhor. Esse homem era um homem de caráter, ele orou e aconteceu. E por que não acontece no meu dia e no seu dia? Porque nós muitas vezes vivemos de aparências, vivemos de coisas que a Bíblia não nos garante. Pastor, como eu sei que as coisas são erradas e são certas? Vai na palavra de Deus, entra nela. Como eu sei se eu devo falar do irmão? Lê na Bíblia. Como eu sei se há milagre? Veja quantos milagres aconteceram. Mas só que para que os milagres acontecessem, algo aconteceu antes. Anos pagaram de preço, anos pagaram de choro. Eu quero dizer que o meu choro e o seu choro não é em vão. Não é em vão. Eu quero dizer isso para você nessa noite. Talvez você estava esperando uma palavra que ia te alegrar, que ia talvez te deixar feliz, mas a maior alegria é saber que existe um Jesus nos céus que quer mudar a nossa história. Querido, eu convido você a fazer uma reflexão na sua vida. Você que está há 10, 20, 30 anos, que já conhece Jesus, o que o Senhor fez na sua vida? Ah, pastor, ele já fez um milagre, já me tocou, eu já senti um arrepio, já senti um calor. Mas isso é muito pouco, querido, pelo que Ele nos promete. Ele nos promete viver grandes coisas, Ele nos promete viver aquilo que Ele viveu nessa terra. Ele nos promete a contemplar as coisas que Ele está fazendo. E aí, querido, vamos nos levantar. Às vezes a gente vai para a internet para bater em alguém. Às vezes a gente se senta na mesa apenas para falar os defeitos de alguém. Jesus, Ele não julgava, Ele não apontava, Ele demonstrava. Ele demonstrava com o seu caráter, com a sua índole, com a sua humildade. E muitas pessoas soberbas, orgulhosas, que se acham mais do que alguém, querer ensinar. Não, querido. Ele é humilde de coração. Ele é longânimo. Ele é paciente. Ele é paciente. Ah, pastor, mas olha para as Escrituras, querido. Tem pessoas, querido, muitas vezes dói no nosso coração. Pessoas que a gente ama. E às vezes a gente tenta clarear a visão. Clarear, não que a gente saiba tudo, mas a gente tenta viver aquilo que Deus nos fala. Tentamos viver todos os dias. E as pessoas muitas vezes não reagem ao que a gente está falando. Não reagem. Ah, pastor, mas não há força. Mas, querido, se convida para fazer outra coisa, faz claramente, com toda a força, com todo o ânimo, com toda a alegria, coloca até um sorriso no rosto.
Eu quero dizer, querido, que se eu estou falando por mim, se eu me levantar, fazer a minha parte, Deus vai fazer a dele. Deus vai fazer a dele. E tem muitos ainda, muitos incrédulos que vão dizer: mas por que não está acontecendo ainda, pastor? Espera no tempo de Deus. No tempo de Deus as pessoas vão ver acontecer na sua vida. E daí quando eles começarem a ver, daí eles vão dizer: tu vê, aconteceu na vida dele. Aconteceu na vida dela. Como isso? Daí tu olha para trás, querido. Quantos anos tu vem chorando? Quantos anos tu vem com perseverança, com confiança em Deus? Tá dando errado, mas eu confio em Deus. Tá doente, mas eu confio em Deus. Tá faltando, mas eu creio que Ele é a provisão. E tá tudo errado, mas eu creio que Ele tem algo certo. Ele é a melhor coisa. Ele é o melhor caminho. Ele é o melhor caminho. Eu quero dizer que Ele te prepare a ser incomodado por Deus. Faz dias que Deus vem falando isso ao nosso coração, ser incomodado por Jesus. Que o Senhor nos acorde na madrugada com uma voz tocando o nosso coração. Que Ele nos desperte o nosso coração. Tudo isso que está acontecendo e mesmo assim as pessoas estão acomodadas. É tempo de eu ficar em casa. Sim, querido, mas nada impede de adorar a Deus. Nada impede de buscar a face do Senhor. Eu ontem estava conversando com o irmão e disse: deu tudo errado até hoje. Mas eu estou cansado, pastor. Mas deu tudo errado até hoje, querido. Se levante como um valente. Se há apenas um caquinho de telha, como foi na vida de Jó, na sua mão, use isso. Deus vai começar com aquilo que você tem. Deus vai começar a crescer o seu ministério. Deus vai começar a crescer a sua vida. Deus vai começar a crescer a sua empresa. O que seja, através do que você já tem nas mãos. Se você tem pouco, desse pouco. É apenas poucos pães e poucos peixes, mas Ele alimentou a multidão. No deserto não tem nada. Deus mandou do céu. Eu não confio. Deus mandou uma brasa para purificar Isaías. Deus tirou Lázaro há 4 dias da caverna. Deus foi atrás de Elias dentro da caverna. Então, querido, nós queremos saber tanto. E às vezes a gente sabe muito e estamos burros espiritualmente. Perdão da palavra, às vezes a gente está burro espiritualmente. Porque às vezes a gente quer ouvir quer a informação dali, quer a informação de lá, quer ver, às vezes a gente quer ver os profetas, a gente quer ver os ungidos, a gente quer ver os grandes homens de Deus, os dons espirituais, as curas, os milagres acontecendo, mas, querido, a maior cura, o maior milagre é conhecer Jesus. Porque tudo, eu sempre digo isso, através de uma intimidade com Ele, você vai colher todas as outras coisas. Buscai o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Quando você tiver um relacionamento real com Jesus, vai acontecer o milagre, vai acontecer a cura, vai acontecer tudo o que você tem pedido. Mas para que isso aconteça, se relacione com o dono de todas essas coisas. Com o dono de todas essas coisas. Credes no Evangelho. Pastor, mas eu tenho vergonha de ir para a igreja. Eu tenho vergonha de fazer as coisas para Deus. O que o meu marido, o que os meus filhos, o que o meu esposo, aonde eu trabalho, quem vai falar, o que vão falar de mim? Você decide, querido, fazer que os outros dê risada ou fazer com que a sua vida mude de lugar, que você passe de obstáculo. Muitas vezes nós ficamos contemplando, como uma carreira, todo mundo passando na minha frente.
e eu vou ficando, porque a gente está sempre praticando as mesmas coisas. Faça o que você nunca fez e você verá conquistar aquilo que você nunca conquistou. Faça o que você nunca fez e você vai alcançar aquilo que muitos não alcançam. Ah, pastor, mas se eu falar que eu sou cristão, muitos vão me deixar. Se eu falar que eu estou me entregando para Jesus, o que vão dizer de mim? Querido, não me envergonhe do Evangelho, porque ele é poder de Deus para a salvação. Não se envergonhe daquele que pode mudar a sua vida. Não se envergonhe do Evangelho, que ele é poder de Deus para a salvação. Creia, reflita sobre isso. Reflita hoje sobre isso, querido. Comece a refletir. Elias estava transbordante de alegria. Ele obteve uma grande resposta à sua oração. Quando obtemos uma grande resposta às nossas orações, sentimos que podemos saltar até muralhas. Êxodo capítulo 15 fala isso. Querido, nós só vamos aumentar a nossa fé quando nós praticarmos ela. Como assim, pastor? Comece pedindo algo para Deus quando Ele fizer e você contemplar com os teus olhos. E não seja não seja você, querido, esquecido. Reflita se Jesus já não fez algo em sua vida. Ah, pastor, eu me sinto tão sozinho hoje. Mas reflita se o Senhor já não botou pessoas de Deus ao seu lado. E você, por algum motivo, por alguma força, ou por faltou algo aí. E hoje não estão mais perto de você, mas reflita. Reflita se você já não pediu um milagre e Deus não te tocou. Ah, pastor, tocou, eu fui curado, mas estou com a enfermidade hoje. Você continuou regando a planta, a semente que Ele colocou na sua vida. Ela só vai dar o fruto que é necessário quando você continuar regando, quando você continuar adubando, quando você continuar cavando em volta dela para tirar as raízes mortas. Reflita. Reflita, querido. Seja sincero com você mesmo. Seja sincero com você mesmo. Ah, pastor, mas faz tempo que eu não ouço a voz de Deus. Querido, eu falei no culto de quarta-feira, de culto de oração. À tarde estava o irmão Breno aqui, o evangelista Breno, que trouxe a palavra para nós. E eu estava, quando ele me passou, que eu fui fazer a oração final, eu disse: às vezes a gente procura tantos profetas. Ah, a igreja lá que eu tenho o dom da cura. Eu vou lá no dom da cura. A igreja lá tem o dom de milagre. Eu vou lá no dom de milagre. A outra igreja lá do irmão lá não sei qual tem a igreja de revelação. Eu vou lá na igreja de revelação. Querido, Noé, ele recebeu uma palavra. Deus falou uma vez com ele. Deus falou uma vez com ele. Ele não foi atrás de profeta. Ele não foi atrás de revelação. Ele caminhou por 100 anos. Ele cultivou essa palavra, ele regou ela, ele deu crédito para ela durante 100 anos. Durante 100 anos, ele guerreou com essa palavra. Cuide, querido, não importa a sua idade, não importa quem você é. Deus ainda fala com pessoas. Mas ele não, quando Deus falou com ele, quando Deus tocou nele, ele não precisou ir na igreja tal, na igreja A, na igreja B, C. Não, querido. Ele recebeu essa palavra e trabalhou em cima dela. Ah, pastor, mas será que alguém não julgou ele? Julgaram ele. Falaram mal dele, debocharam dele. Não acreditaram nele. Esse velho é louco, entrando no mato, tirando madeira para fazer uma arca. Diz que vai chover. Chover, chove sempre. Mas Deus disse que ia acontecer o dilúvio e ia começar um novo tempo através da vida dele. Ia começar uma nova geração através da vida dele. E quantas vezes Deus tem falado comigo e com você? Eu vou fazer algo na sua vida, eu vou fazer algo no seu ministério. Mas para que isso aconteça, pague um preço e a gente nem dá bola, não dá crédito para isso.
Mas Noé deu crédito. E um dia choveu. E quando choveu, ele estava guardado por Deus. Por quê? Porque ele deu crédito à sua palavra. Ele deu crédito à voz de Deus. Eu quero dizer, querido, para você, quando você dá crédito para o nome de Jesus, para aquilo que o Senhor está falando, quando for para acontecer, você vai estar guardado. Você vai estar no propósito certo. Você vai estar guiado pela mão de Deus. Mas quando Deus falar, ouça. Como eu sei, pastor, que é Deus que está falando? Vê se tudo que alguém te revelar está condizendo com a palavra de Deus. Não creia em qualquer revelação. Ah, pastor, eu vou confiar no profeta. Não. Maldito o homem que confia em outro homem. A Bíblia diz que nós temos que conhecer a palavra de Deus para não ser enganado, para não ser passado para trás. Então, que tudo é um conjunto de coisas na nossa vida que precisa ser feita para que o propósito dele seja realizado em nós, para que o propósito dele se cumpra em nós. E outra, a arca não tinha reme, ela não tinha um volante, porque quando você está no propósito, quem te guia é o Senhor. Quando você está no propósito certo, quem leva você até a terra seca ou até o lugar onde você pode abrir a porta da arca novamente, é Ele que te leva. É Ele que vai te mostrar, querido. Ah, pastor, como é que eu faço? É Ele que faz. É Ele que manifesta, é Ele que cura, é Ele que restaura, é Ele que muda a história, é Ele que te chama, é Ele que te separou, é Ele que te escolheu, é Ele que te deu um nome, é Ele que sarou a tua família, é Ele que quer salvar a sua casa. É Ele, nele, por Ele e através dele. Mas a Bíblia diz para nós, lembra da onde você parou, lembra de onde caíste e volte ao primeiro amor, que há tempo. Há tempo de voltar, há tempo de se arrepender e alcançar a graça e misericórdia de Deus. Há tempo para isso. Ah, pastor, há tempo, então vou esperar mais um pouco. Não, querido, o teu esperar pode ser tarde. Confia no Senhor e Ele fará grandes coisas na minha e na sua vida. Na minha e na sua vida. Creia nisso. Creia que o Senhor vai fazer grandes coisas. Creia que o Senhor vai fazer grandes coisas, querido. Creia que a glória dele vai invadir a nossa vida. Você, querido, em seguida nós vamos estar orando. Você que por acaso, alguns nomes a gente já tem aqui que a gente vai estar orando. Mas você, por algum motivo, uma oração específica, a gente vai estar orando. A gente tem orado por esses nomes. Deus tem, as pessoas já têm testemunhado aí através das lives o que Deus tem feito, o que o Senhor está fazendo. Então, querido, seja participante disso. Não por nós, não porque nós estamos aqui toda sexta-feira, não porque nós estamos aqui no domingo, não, porque Ele tem uma palavra para tocar no seu coração. Ele quer fazer grandes coisas na sua vida. Ele vai transformar a tua história para que você contemple a mão de Deus. Ele vai transformar a sua casa em um ambiente de adoração. Hoje pelo meio-dia, querido, quero compartilhar isso com você, que isso é necessário. Agora à noite, quando eu fui buscar a pastora no serviço dela, eu vim em casa almoçar meio-dia e fui na casa de um irmão olhar um serviço, porque a gente trabalha, colocamos porcelanato. E eu fui fazer uma visita para olhar o que esse irmão queria fazer. Querido, eu fui tão... Deus me clareou algo na minha mente. Eu entrei naquela casa, desde que eu entrei naquela casa diferente, que é uma casa aconchegante, uma casa muito simples, mas aconchegante de se chegar. Porque havia pessoas que oravam naquela casa, havia um quarto separado para a oração, havia um ambiente de adoração naquele lugar. E quando eu fui sair de lá, ele já sabe que eu sou pastor. Ele disse para mim: pastor, eu não quero, todo mundo que visita a nossa casa não sai daqui sem a gente orar antes. E eles oraram, eles falaram que Deus estavam sentindo no coração
para minha vida, me abençoaram antes de eu sair de lá, e aquilo foi tão bom para mim. Já contei, eu acho que com umas 5 pessoas hoje. Contei para a pastora, contei com meu amigo de trabalho, meu companheiro de trabalho, que a gente trabalha junto, contei para ele, agora estou contando para vocês. Isso já dá mais de 20 pessoas. Então, querido, é notório, aquilo, quando chega num ambiente onde existe Deus, onde você sente a presença de Deus, é algo muito, muito sobrenatural isso. Isso é sobrenatural. Não é... barulho não quer dizer que tem comida na panela, querido. Ela pode estar vazia, apenas bateção. Barulho não diz que Deus está no lugar. Mas sim, quando Ele te incomoda o teu coração, Ele te confronta. A paz que havia naquela casa, o amor que havia naquela casa, a simplicidade, mas a presença de Deus era abundante naquela casa. Eu senti a presença de Deus quando eu entrei lá. Eu saí de lá, eu cheguei, a primeira coisa que eu contei para meu colega, contei para a pastora, já agora estou contando para vocês, porque isso me tocou, isso me chamou muita atenção. Uns senhores de idade, sentadinho lá, vamos orar. Todo mundo de pezinho, inclinando a cabeça, agradecendo a Deus. A oração dele foi de agradecimento e abençoando. Não pediram nada, me abençoando e agradecendo. Então, querido, isso é o sobrenatural. Isso que eu creio que é sobrenatural de Deus. É ver essas coisas, sentir essas coisas, contemplar isso que está acontecendo. Isso sim é o sobrenatural. Porque esse ambiente de Deus na nossa casa que vai mudar as nossas vidas. Não é eu ser pastor na igreja, não é eu ser pastor num evento, não é ser pastor na outra igreja do outro pastor, não. É ser pastor na minha casa, com a minha esposa. Agora eu vou terminar a live e ficar com a minha esposa. É isso, é ser pastor. Ser um homem de Deus, íntegro, quando andar na rua sozinho, íntegro, fiel, temente a Deus. Dá vontade muitas vezes, mas entender que eu tenho temor pelo meu Deus. Eu não posso fazer isso, eu não posso negligenciar. Então, querido, que você seja incendiado por Jesus. Incendiado por Jesus, tocado pela presença de Deus. Tocado pela presença de Jesus. Porque Jesus, ele se manifesta aonde há um lugar para ele. Não onde há barulhos, mas sim onde há um lugar para ele se manifestar. E eu convido você a criar um lugar na sua casa hoje. Pastor, está acontecendo tanta coisa, está acontecendo tanto, está tudo errado, tudo. Mas, querido, comece por você. Eu estou aqui hoje, a minha família está de pé, eu estou à frente do ministério, eu cuido de pessoas porque alguém um dia pagou o preço por mim. Alguém pagou o preço por mim. E isso, querido, isso é lindo. Mas é uma pessoa que era toda errada, uma pessoa que não acreditava em nada disso, hoje está aqui, eu não acreditava em nada disso, querido. Eu estar falando isso para você foi porque eu fui tocado por Deus. Eu já vi Deus fazendo grandes milagres, já vi Deus me curando, sarando a minha família, tanto fisicamente como espiritualmente. Hoje eu tenho uma família porque Deus entrou na minha casa. Então vai acontecer algo na sua casa quando você deixar Ele entrar na sua casa. É isso que vai acontecer. Jesus entrando na sua casa, vai haver milagre, vai haver algo sobrenatural. Você consegue crer nisso? Eu vou estar orando, querido, por você. Era essa palavra que eu queria liberar sobre você, de 1 Reis, de Tiago, que nós lemos. Nós não lemos o versículo de Tiago, nós vamos estar lendo Tiago capítulo 5. Tiago capítulo 5, do versículo 12 ao 20, diz assim. Preste muita atenção, querido. Diz assim a palavra de Deus: acima de tudo, porém, meus irmãos, não jureis nem pelo céu, nem pela terra, nem por qualquer outro voto. Antes seja o vosso sim, sim, ou o vosso não, não, para não cairdes em juízo. Está alguém entre vós sofrendo? Faça uma oração. Está alguém entre vós alegre?
cante louvores. Está alguém entre vós doente? Chama os presbíteros da igreja e estes façam uma oração sobre ele, ungindo com óleo em nome do Senhor. Versículo 15. E a oração da fé salvará o enfermo, e o Senhor o levantará, e se houver cometido pecado, ser-lhe-ão perdoados. Confessai, pois, os vossos pecados uns aos outros e orai, não julgai, orai. Confessai os pecados uns aos outros e orai, não julgai. Não é para julgar o irmão, é para orar pelo irmão. E muitas pessoas pegam essa palavra para julgar, apontar o dedo e dizer, tu errou, mas tu também errou de estar julgando ele. Então orai um pelos outros, confessai os vossos pecados uns aos outros e orai um pelos outros, para seres curados. Muito pode por sua eficácia e súplica do justo. Elias era homem semelhante a nós, sujeito aos mesmos sentimentos, e orou com instância para que não chovesse sobre a terra. E por 3 anos e 6 meses não choveu. E orou de novo, e o céu deu chuva, e a terra fez germinar os seus frutos. Meus irmãos, se alguém entre vós vos desviar da verdade, e alguém o converter, sabei que aquele que converte o pecador do seu caminho errado salvará da morte a alma dele, e o cobrirá multidão de pecados. Amém, querido? Era isso, querido. Reflita nessa passagem, reflita nisso que a gente compartilhou aqui. E eu já peço perdão se alguém entendeu alguma palavra errada. Eu não estou aqui julgando ninguém, estou apenas falando aquilo que Deus confrontou o meu coração, para que eu possa repartir com você. Amém? Quero orar pela sua vida. Eu peço que você feche os seus olhos aonde você está, para que o Senhor toque a sua vida. Pai, em nome de Jesus, Senhor, nós oramos nessa noite, Pai. Nós clamamos, Senhor, pelo Teu milagre. Nós clamamos, Pai, pela Tua mão potente e poderosa, Senhor. Nós clamamos, Espírito Santo, por milagre, Senhor, por cura nessa nação, por cura, Pai, nessa cidade, aonde quer que cada um esteja, Senhor, que haja um toque, Pai, da Tua presença, que a nossa casa, a nossa família pode preparar um ambiente de adoração para ser tocado pelo Senhor. Eu peço, Pai, em nome de Jesus, que cada um que esteve aqui, Senhor, muitas pessoas passaram por aqui, Senhor, que cada um que passou por essa live, por este momento, Pai, de reflexão da Tua palavra, que cada um, Senhor, possa ser tocado com alguma semente que foi liberada, que algum possa, Pai, sentir a Tua mão, Senhor, sentir, Senhor, o Teu renovo, a Tua graça, o Teu carinho, Jesus. Toca cada um, Jesus, que nós possamos a cada dia, Senhor, depender mais e mais da Tua presença, que onde houver o erro, Pai, que nós venhamos confessar, Senhor, orar, Senhor, para que haja, Senhor, uma mudança em nossas vidas, para que haja, sim, Pai, um toque da Tua presença. Eu oro, Pai, nessa noite, eu abençoo a cada um, Senhor, que os enfermos sejam curados, Pai, que os necessitados, Pai, sejam realmente, para que haja, Senhor, um toque do Teu carinho, Senhor, que haja um toque da Tua mão sobre cada família, sobre cada nome que está aqui, Pai, nesse caderno, Senhor, de oração. Nós te pedimos, Senhor, em nome de Jesus, cada nome, Senhor, que está aqui, Senhor, cada nome, nós já vimos testemunhos dos nomes que estão aqui, Pai, mas nós queremos ver, Senhor, muito mais o Teu agir sobre essas vidas, sobre essas famílias, sobre ministérios que aqui estão, Pai, sobre pessoas que pararam, pessoas que estão parando, Senhor, se desviando do Teu caminho, se desviando da Tua verdade, Senhor. Nós oramos e te pedimos, Senhor, que eles sejam resgatados por Ti, Senhor, que eles sejam restaurados pelo Teu nome. Assim, Pai, nós oramos pela nossa cidade, nós oramos pelo bairro São José, nós oramos pelos
demais pastores, pelas demais igrejas dessa cidade, que todos sejam, Pai, tocados, que haja cura em todas as igrejas dessa cidade, Senhor, e que a nossa nação, Pai, seja tocada pelo Teu nome, Jesus. Assim, Pai, nós oramos e Te damos graças por tudo, Senhor, em nome de Jesus. Amém, querido? Que Deus abençoe a cada um, como a pastora Nathalie estava falando na live passada. Nós voltamos a fazer os nossos cultos com todo cuidado, com álcool com gel nas mãos, com máscara, cuidando do distanciamento. A nossa igreja não cabe muita gente, mas a gente consegue organizar para que todos possam assistir o culto, para que todos possam estar junto conosco, recebendo uma palavra de Deus. Então, querido, no domingo às 19 horas nós estaremos aqui esperando você para compartilhar uma palavra de Deus sobre a tua vida, compartilhar algo que o Senhor tem colocado no nosso coração sobre a sua vida. Ah, pastor, onde é a igreja? Aqui no bairro São José, em Farroupilha, na cidade de Farroupilha, na rua Padre Teodoro Portolã 419. Qual os dias de culto, pastor? Domingo às 19 horas e quarta às 20 horas. Nós paramos de fazer o culto na sexta, estamos aqui fazendo a live, motivo da pandemia, para também colaborar, para que nós não estejamos um dia sim, um dia não, com as portas abertas, mas na quarta nós estaremos orando, culto de oração, aberto para quem quiser vir assistir conosco. E no domingo, culto da família, culto de celebração, agradecimento a Deus. Então nós esperamos você. E outra coisa, querido, toda live, toda palavra liberada aqui desse Facebook, tanto da pastora do meu, está lá no YouTube. Está no YouTube, no Instagram e na página da igreja. Como eu consigo ver isso, pastor? Igreja Evangélica Aliançadas com Cristo, Farroupilha. Com esse nome você entra tanto no YouTube, no Instagram, como na página da igreja. Amém, querido? Que Deus abençoe a sua vida, que Deus abençoe a sua casa, que Deus te prospere aonde você esteja e que você seja bem sucedido na presença de Deus. Um abraço no seu coração, um beijo, que Deus abençoe você, em nome de Jesus.